Um dos partidos mais tradicionais do país, o PSDB, está chegando ao fim. O Partido da Social Democracia Brasileira não vai chegar aos 40 anos. Foi criado em 1989 e esteve presente nos momentos mais importantes da história nacional. Aqui conosco, Eduardo Maia e Tomás Tomasi para comentar a repercussão desse fato político. Eduardo, qual é a implicação do fim do PSDB para a política local? Luciano, antes de falar do Estado, a gente poderia contextualizar por que se chegou a esse ponto, né, Tomás? O PSDB no Brasil, em termos nacionais mesmo, seja Brasília ou outros estados, já não é um partido com musculatura tão grande como já foi. A gente teve aí em 2014, 2013 ainda, com Aécio Neves disputando a presidência da República contra a Dilma, ainda era um partido muito grande. Desde então, a sigla começou a decair, a fazer poucos prefeitos, poucos governadores. Nas últimas eleições, em 2024, municipais aqui no estado, o partido fez 4 prefeitos. Então, é um número muito abaixo do que já foi anteriormente. A Assembleia Legislativa já teve presidente do PSDB, câmaras municipais por todo o estado já tiveram presidentes do PSDB. Então, é um partido que começou digamos que se apequenar no cenário que hoje envolve Podemos, Republicanos, PP, que são grandes partidos, né, números aí do Congresso Nacional. Agora, isso no Espírito Santo faz com que, principalmente, a figura do presidente do Podemos, Gilson Daniel, seja fortalecida. Se o partido for realmente fundido, que é a probabilidade mais plausível, significa que um novo partido será criado. Então, Podemos e PSDB vai gerar um partido novo. Se o partido for incorporado, o PSDB vai desaparecer e vai ficar só o Podemos. Nesses dois casos, os quadros do PSDB vão direto para o Podemos, né? É claro que a Justiça Eleitoral ela dá carta branca para que o deputado estadual, por exemplo, busque outro partido, né? No caso, principalmente da fusão. Então, isso ainda vai ter que ser acordado. Mas, de antemão, a Assembleia Legislativa, por exemplo, que hoje o Podemos tem 2 deputados estaduais, Alexandre Chambinho e Alan Ferreira, de Cachoeiro, vai ter 4. Porque Mazinho dos Anjos do PSDB e Vandinho Leite do PSDB, eles vão somar esse quadro. E o Podemos foi um dos partidos que mais fez prefeito no Espírito Santo, mais fez vereadores em 2024. Então, mesmo com um número pequeno do PSDB, isso vai somar ao quadro do Podemos, né? Os 4 prefeitos vão virar Podemos, então Gilson Daniel vai ser o político aí que mais vai se fortalecer com todo esse movimento. Então, Adi, o que diz a você o fim de uma sigla tão emblemática como o PSDB? O que isso diz politicamente? Como pode ser analisado isso? Luciano, nosso podcast tem ficado famoso pelas frases de efeito muito trazidas por você, mas eu vou trazer uma frase elaborada aqui de momento. Em tempos de aquecimento global e de proteção ao meio ambiente, a gente está vendo a extinção de uma série de tucanos para que a gente possa entender a sobrevivência de muitos políticos. É isso que está acontecendo. E para exemplificar, o tucano é a ave símbolo do PSDB. É a ave símbolo do PSDB. E esse é um momento em que a gente está vendo a tentativa de sobrevivência de talvez na dualidade entre PSDB e PT, os 2 partidos que fizeram parte do ideário político partidário do Brasil desde sua redemocratização, né? Nós estamos falando de um partido que teve à frente do governo federal com Fernando Henrique Cardoso por 2 mandatos. Um partido esse que até há poucos anos atrás tinha o governador de São Paulo e tinha o governador de São Paulo em sequência, Geraldo Alckmin, Mário Covas, vamos andar um pouquinho mais para trás, Mário Covas, Geraldo Alckmin e João Dória, mais recentemente. Concomitante com o João Dória, o atual governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também esteve junto. Então o PSDB teve sempre uma bancada de bons governadores que representam estados expressivos. É o fim de uma era, mas o fim de uma era anunciada, Luciano, porque no Brasil a gente tem um sistema político eleitoral que
totalmente fragilizado no que diz respeito aos partidos políticos. O PSDB foi importantíssimo no processo da nossa economia brasileira, liderando o Plano Real, tendo como senador Itamar Franco, que foi presidente da República, importante personagem na transição desde o impeachment de Collor. Então, assim, a gente teve um partido com figuras importantíssimas. Bruno Covas, como prefeito, jovem prefeito de São Paulo, eleito, e ao ser reeleito veio a falecer e deu lugar ao Nunes, que é hoje o prefeito, que era vice de Bruno Covas. Então, assim, a gente está falando de um partido fortíssimo. Eu também quero trazer essa memória, Eduardo, você que falou do PSDB no estado do Espírito Santo, um partido fortíssimo no estado do Espírito Santo, com Luiz Paulo Veloso Lucas, prefeito de Vitória por 2 vezes, deputado federal, um político que entregou muito para a cidade. O PSDB também teve governador, o PSDB teve senador no Espírito Santo, bancada federal forte com César Conago, vice-governador César Conago também, Ricardo Ferraço foi do PSDB. Então, Max Filho, né, Tomás? Max Filho foi deputado federal, prefeito de Vila Velha, deputado federal pelo PSDB. Então a gente está falando de um partido que tem história no Brasil como um todo e tem história no Espírito Santo, mas hoje é um partido apequenado. Vale dizer que, na atualidade, o PSDB não deixa de ter quadros importantes, como o governador do Mato Grosso do Sul, a governadora de Pernambuco e o governador do Rio Grande do Sul. E eu jogo a bola para vocês dois, não sei se o Luciano faz a pergunta, mas uma coisa que o Eduardo pode analisar para a gente, como que fica a Federação PSDB Cidadania, Luciano, porque essa federação ela já foi um gesto há 4 anos atrás na tentativa de sobrevivência desses 2 importantes partidos da redemocratização do Brasil. O Cidadania, que é o antigo PPS, e o PPS, que é o antigo PCB, dá origem a muitos partidos. Muitas dessas lideranças foram parte do PCB, do Partidão, e estão hoje no cenário nacional. E os seus partidos eles estão sumindo, né? Então, assim, eu queria entender também como que fica essa federação PSDB Cidadania. E eu encaixo mais uma pergunta, Eduardo, assim, para você uma exposição. Nessa incorporação ou fusão Podemos-PSDB, nós temos uma situação local que se dizia antigamente paroquial, que é o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, que é do Podemos, e você tem o seu rival político local, o ex-prefeito Max Filho, que é do PSDB. Qual vai ser o destino político aí dessa rivalidade? Bom, respondendo primeiro ao Tomás, a questão da federação ainda deve ser conversada com mais calma entre Marconi Perillo, presidente do PSDB, e também as lideranças do Podemos. Primeiro a gente precisa até destacar que essas conversas já aconteceram com o PSD e com o MDB. Houve a possibilidade do PSDB fundir com o PSD ou o MDB. Isso não aconteceu e o cerco se fechou com o Podemos. A princípio... No caso do MDB seria um resgate histórico, né? Mas não foi adiante. Isso. A princípio a federação PSDB Cidadania acaba, mas isso ainda vai ter que ser estudado com mais calma, ainda está muito incipiente. Coisa para daqui a 2, 3 meses que essa fusão aconteça. Mas a princípio a federação termina. A questão de Arnaldinho e Max Filho é muito interessante, Luciano, porque são 2 rivais recentes, mas uma oposição muito ferrenha no município de Vila Velha. Na prática, o que acontece? Max Filho do PSDB, tucano, ele vai ser integrado ao quadro do Podemos, que é onde o Arnaldinho está. Agora, se ele vai continuar no Podemos, é uma pergunta que a gente vai ter que fazer um pouco mais à frente. Há expectativa também de que o próprio prefeito Arnaldinho Borgo deixe o Podemos. Essa conversa já acontece desde o ano passado, ele já chegou a estar com os 2 pés dentro do PP, partido do Josias da Vitória. Ainda existe possibilidade dele sair do Podemos, então é algo que vai ter que ser estudado. Às vezes o próprio Arnaldinho deixa o Podemos e o Max Filho integre então o quadro do novo Podemos. Então isso vai depender. O que eu acredito que dê para cravar, Tomás, é que os 2 não devem ficar no mesmo partido juntos. Muito difícil disso acontecer. E a gente vai resgatando as lembranças do PSDB. 2 tucanos não se bicam, tucano de alta plumagem, que era uma expressão que fazia a alegria dos colunistas. Não, um tucano de alta plumagem me revelou uma informação, sempre com essa citação da ave, que é símbolo dos tucanos. Tomás, eu queria que você nos ajudasse a entender essa transmutação, essa transformação dos partidos, das siglas, dos nomes.
Os nomes dos partidos ainda dizem alguma coisa ao eleitor? Quando nós falamos, por exemplo, de um partido liberal, enfim, desses partidos, o nome deles diz alguma coisa ou o ideal programático de cada partido não é mais importante? Olha, o nome deveria dizer o que aponta o seu ideal programático. Mas não é isso que acontece na realidade há muito tempo no Brasil. A década de 1990 mostrou isso, que foi uma fragmentação da força dos partidos políticos. O nosso sistema eleitoral obriga o mandatário apenas do poder legislativo na disputa das eleições proporcionais, que esse mandatário ele permaneça no partido, é a única obrigação que existe, é para esse mandatário. Então, senadores, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, presidente da República, vice-presidente da República, todos esses mandatários do Executivo podem trocar de partido ao seu bel prazer. Então, conforme for o sabor da maré, o mandatário ele pode trocar de partido. Isso gera a pouca fidelidade que enfraquece o próprio partido político. Então, aquela pessoa que postula o poder, ela vai tentar buscar um partido onde ela esteja mais confortável. Ou seja, aí você vai ver aberrações. Antes, no processo em que a gente tinha possibilidade de coligações partidárias, você via coligação de PT com o PFL em algumas cidades, PFL que se tornou Democratas, depois que se tornou a União Brasil, ou seja, um partido de esquerda coligado com um partido de direita, num pragmatismo eleitoral que fere muito o contexto ideológico, né? Dentro do processo democrático, é importante que a gente tenha visões diferenciadas nas discussões e nos debates, para que a gente possa, ao discutir, ao debater de maneira salutar, a gente encontrar a melhor solução para a nossa existência enquanto cidadãos, né? No Brasil, essa fragilidade foi acontecendo. Muito se deu da fragilidade dos partidos e da diminuição de alguns partidos grandes por conta do processo de busca de uma cláusula de barreira, ou seja, os partidos começaram a se aglutinar, a se fundir em uma perspectiva pragmática, ou seja, eu preciso de sobreviver, quero ter acesso, né, ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, quero ter acesso a tempo de televisão, que ainda, Luciano e Eduardo, é um fator importante para as campanhas, o tempo de televisão, né? Um outro ponto, que cada partido tem uma fundação. Estamos falando aqui do PSDB, eu falo da Fundação Teotônio Vilela, a fundação do MDB, Fundação Ulisses Guimarães. Todo partido tem uma fundação, mas estou falando de duas fundações extremamente tradicionais emblemáticas, que produziram muitos estudos para a nossa democracia e que o cidadão comum muitas vezes não tem acesso, né? Então, é importante a gente falar que o partido no Brasil, ele deveria ter uma valorização. A ótica da disputa eleitoral democrática, da nossa democracia e da construção da ciência política no Brasil, ela necessitaria do fortalecimento partidário. Isso não ocorre e eu acho que o Brasil e o brasileiro desistiu disso, né? Tá partindo para uma lógica em que a gente vai se aglutinar de uma forma mais momentânea, né? E fica até difícil de explicar, mas muito pelo surgimento das lideranças. No episódio anterior, a gente falou de um artista que ganha o grande público e quer ser candidato a presidente da República. De que partido ele é? Eu mesmo perguntei ao Eduardo, não sabemos, não tem partido, o que ele defende? Ele defende uma ideologia mais à direita? Ok, tudo bem, então o partido é a ideologia à direita, né? Não é um partido, uma legenda formalmente constituída. E o futuro partidário no Brasil, Eduardo? É limitar cada vez mais o número de partidos? Pois é, já é tendência em Brasília. Não sei se você já ouviu, né, Tomás? A gente tem inúmeras siglas no país e siglas muito pequenas, né? A gente pode dar exemplo de DC, Agir, são siglas pequenas, só que são muitas nesse aspecto. Então já tem quem defenda que através de fusões, incorporações, até de federações, que essas siglas já vão dando uma diminuída, que daqui 10, 15 anos o Brasil possa ter 5, 6 grandes partidos e somente isso. Eu acho que também vem na questão de se inspirar um pouco nos Estados Unidos, né, que são dois lados. O
o Brasil deve ter essa pegada aí nos próximos anos também. A diminuição dos partidos veio muito na esteira, tudo aconteceu de maneira concomitante, né? O Brasil discutiu o fim do financiamento privado das campanhas, ok? As campanhas, até alguns anos atrás, eram permitidas o financiamento de empresas. As empresas doavam, pessoas físicas doavam. A partir de um dado momento, na esteira da Operação Lava Jato, e como resultado da Operação Lava Jato, o brasileiro entendeu que era melhor fazer um financiamento público, e hoje a gente tem os fundões. Particularmente, eu gostaria que as pessoas pudessem refletir sobre o tamanho dessa conta. De toda forma, produzir uma eleição não é algo barato, a gente está falando de um país continental, né? A gente precisa de levar o voto, o direito ao voto, a todos os rincões desse país. Mas é importante a gente se questionar um pouquinho se é necessário o volume de dinheiro que a gente aporta, que nós brasileiros aportamos com o valor dos nossos impostos, que pagamos com nossos impostos, para apenas campanha política, né? A gente tem o fundo partidário. O fundo partidário, então, ele vai para dentro dessas fundações que eu comentei, e eles deveriam ser um estímulo ao desenvolvimento da ciência política, do pensar político. E você tem o fundo eleitoral, Eduardo, que é para bancar efetivamente campanha política. E que esse fundo é um dinheiro público distribuído ao bel prazer das lideranças políticas. Então, quem está em Brasília define o dinheiro que vai vir para todos os municípios do estado do Espírito Santo naquele determinado partido. Os partidos estão diminuindo, o cofre não diminui, muito pelo contrário, ano a ano aumenta o valor do fundo partidário, do fundo eleitoral, perdão, e os partidos acabam distribuindo fatias cada vez maiores de um recurso que é um recurso caro ao brasileiro. Muito bem, esse foi mais um Tribuna Política, em que nós comentamos aqui o fim do PSDB, uma sigla emblemática na história do país. Obrigado, Eduardo Maia, e a Tomás Tomasi, e até o nosso próximo encontro.